Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, nós oramos. Lendo o texto que temos nesta noite, o texto se encontra em Mateus, capítulo número 7, no versículo de número 1. Versículos de 7 até o 12. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão do seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Glória a Deus. Nós estamos na sequência, fazendo uma breve reflexão sobre o livro do Evangelho de São Mateus. E desta feita nós vamos abordar esse trecho das Escrituras Sagradas. Jesus, ele facultou, ele autorizou aos crentes, especialmente, a pedir. Porque ele disse: pedir e dá-se-vos. Então é dada a oportunidade para aqueles que desejam receber algo de Deus, não estão proibidos de pedir. É verdade que a gente não vai somente pedir, nós precisamos também agradecer, nós precisamos trabalhar, executar o serviço de Deus aqui na terra. Mas esse texto ele nos mostra três chaves para a gente poder desfrutar ou alcançar a vitória. Três coisas que Jesus fala aqui para nós obtermos vitória, para nós alcançarmos a vitória. Esse texto de Mateus capítulo 7, versículos 9 até o 12. Ele, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina a ouvir o melhor, a viver uma vida de fé e de oração. Fé na palavra e uma vida de oração. A vida do crente, ele tem que ter essas duas bases: a oração e a fé. A fé que está falando aqui é a fé na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O foco desse texto é a persistência na oração e a certeza de que Deus ele vai nos ouvir. Então nós vamos observar aqui essas três chaves que Jesus mostra aqui nesse texto para que nós possamos alcançar a vitória. A primeira é pedir. Se nós queremos vitória, se nós queremos ser vencedores, se temos algo que nós necessitamos mesmo, precisamos de verdade, porque Deus ele não está interessado
Deus está pronto para atender. Louvado seja o nome do Senhor. O pedir aqui é pedir com fé, é pedir crendo. Louvado seja o nome do Senhor. É pedir com a confiança de filho. Jesus trata no decorrer desse texto, faz duas interrogações. Qual é de vós? Vocês que são pais, se o seu filho ele pedir um pão, você não dá pedra? É óbvio que não. O pai ele vai fazer todo o esforço, ele vai fazer com que possa atender, né, o pedido do filho. E ele diz: e qual de vós, meu filho pedir um beijo, você vai dar uma serpente? De maneira nenhuma. É um relacionamento entre filho e pai. Filho sabe que quando da idade de dependência, ele depende dos pais. E é dentro desse contexto que Jesus está falando. Pedir com dependência, pedir por necessidade, pedir a um Pai de Deus, que só tem coisas boas para nos dar no lado do nome do Senhor. Então, é pedir como um filho, com a confiança de um filho. A palavra pedir, no grego, é aiteó, ou seja, é pedir humildemente e com reverência, porém com fé. É pedir humildemente, é pedir com reverência e também pedir com fé. Louvado seja o nome do Senhor para a nossa. Há alguém ali que anda ensinando que o indivíduo como filho de Deus, é príncipe. E como alguém recebeu, foi adotado como filho através de Jesus Cristo, então pode exigir, pode colocar Deus no canto da parede e dizer: o Senhor vai me dar, o Senhor vai ouvir a minha oração, vai me responder. Outros acham que pode dar ordem. Eu declaro. O texto de Mateus capítulo 7, quando diz pedir, já falamos, esta palavra grego é aiteó, ou seja, pedir com humildade, pedir com reverência. Então, quando eu digo a pessoa pedir algo, eu tenho que pedir com humildade. Senhor, me ajude, me conceda isso, Senhor. Sempre com reverência, sempre tendo temor a Deus, sempre entendendo que você está falando com Deus. E também, olha, como um filho que está pedindo uma coisa que necessita verdadeiramente da vida, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, eu pedir com reverência, com temor. Ana, quando estava afligida pela sua rival, a Bíblia diz que a rival de Ana provocava ela para irritar, para ficar irritada, para perder a paciência. Mas Ana, ela não foi brava. Prospere o Senhor, eu exijo, Senhor, eu exijo que tu me dê um filho, mas eu estou passando, não está vendo mais, não. Ana foi prospere o Senhor, foi humildemente, com reverência, com temor, louvado seja o nome do Senhor. Não angustiada que estava, que ela só fazia balbuciar os lábios, a ponto de ali o sacerdote pensar que ela estava embriagada, mas o sofrimento dela era tão grande, ela só gemia diante do Senhor. Mas aquela oração de Ana, uma Ana humilhada, era uma oração também com reverência, reconhecendo que Deus é todo-poderoso, Ele é o Senhor da glória, foi Ele que fez todas as coisas. Louvado seja o nome do
de São Tiago, capítulo 1. Há uma orientação de Tiago para nós. Tiago, capítulo 1. Porque às vezes eu oro até um bom tempo. Eu estou dizendo eu, falando de mim mesmo. Mas às vezes nós paramos e a nossa oração muitas vezes não surge efeito, porque nós deixamos orando. Como devemos orar. Tiago 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, vamos supor que a gente tem dificuldade de tomar decisões ou de resolver problemas. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda de mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aqui tem uma recomendação importantíssima para mim, né? Observe, ele diz aqui: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lance em rosto. Salomão, ele teve um pedido, ele fez um pedido inteligente a Deus. Quando Deus se apresentou a ele, e abriu, factou a oportunidade a ele pedir a Deus o que ele queria, ele precisava, ele teve cuidado de pedir sabedoria. A sabedoria é uma aquisição de uma virtude que prevalece sobre muitas coisas aqui na terra. A sabedoria conduz o homem por dentro dele. A sabedoria pode levar o indivíduo de laços. O homem que tem sabedoria de Deus, ele sabe resolver problemas, dificuldades. E foi isso que Deus deu a Salomão. Deu sabedoria, porque Salomão tinha sabedoria. E deu muito mais ainda. Ele disse: visto que não pediste a qualquer coisa de Deus, visto que não pediste fama, nem riqueza, eu te darei sabedoria e ainda acrescentarei. Aleluia. Todos eles sabem que Salomão se tornou o rei mais rico de Israel. O homem sabe a ponto de resolver questões dificílimas, e essa sabedoria ultrapassou o limite de Israel, chegou a lugares distantes, a ponto da rainha Sabá e lá conhecer que era Salomão e essa sabedoria, e lá constatar verdadeiramente a fama que Salomão tinha e não viveu, era verdadeira. E quando ela vai, isso é muito mais do que ele disseram. Ela ficou surpresa. Por quê? Porque Salomão pediu sabedoria a Deus e ele pediu liberalmente. E assim Salomão foi o vencedor das questões difíceis que foram apresentadas a ele. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. É quando a gente está orando sobre uma coisa, queremos algo, seja uma dificuldade que estamos passando no lado espiritual ou emocional, nas áreas da nossa vida conjugal, financeira, enfim.
com fé no Pai seja o nome do Senhor. Toda vez que a gente fica zangado, porque a oração não foi recebida, nós estamos orando, mas estamos sendo reverenciados e estamos unindo diante do Senhor. É necessário fazer aquela oração comigo, com humildade diante do Senhor. O Pai seja Deus, com reverência e também com fé. Glória a Deus. A segunda chave é buscar. Pedir, buscar. É buscar com coração, ou buscar de coração. É uma coisa ainda, é um envolvimento com a vida da vida. Glória seja dada ao Senhor. É procurar com diligência. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E com desejo profundo, com diligência e desejo profundo. Quando a gente sabe diligência, quando eu faço diligência sobre uma coisa, eu busco ela de uma maneira mais profunda. Essa palavra diligência, eu posso comparar ela com aquela pessoa que está buscando algo na sua casa, mas olha só, superficialmente, precisa de uma coisa, outra ali, mas com diligência de cuidar. Olha, observando os mínimos detalhes. Será que eu não deixei de lugar? Será que não é o chão? Quando fica ali, naquela diligência, assim é a questão, a segunda chave, é buscar. Buscar o Pai seja o nome do Senhor. A palavra buscar no grego é Ezequiel. Buscar com intensidade. Não é assim, vou orar, se der certo. Se Deus quiser me dar isso aqui, ele não. A nossa oração deve ter um propósito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deve ter envolvimento pessoal, certo? Envolvimento pessoal com a busca que está querendo, certo? E ter verdadeiramente uma prioridade espiritual. A nossa busca pode levar a fazer um jejum, um envolvimento espiritual com aquilo que precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só pedir, mas agora eu posso me envolver de uma maneira que eu vou jejuar nessa situação, vou jejuar nesse problema. E continua pedindo, se envolvendo pessoalmente com aquilo que você verdadeiramente necessita. Glória seja dada ao nome de Jesus. Os nossos irmãos mais para trás do nosso tempo que estamos vivendo, eles tinham um envolvimento pessoal, espiritual, com a questão chamada batismo com o Espírito Santo. Eles se envolveram, eles colocaram uma prioridade depois da salvação, era a prioridade dos trabalhadores do Espírito Santo se envolverem. E para viver, os congressos, jejuar, buscar a Deus. Eu desejo, eu quero fervor para procurar receber o batismo do Espírito Santo. E por isso não havia muito mais manifestações espirituais no nosso meio. Havia muito mais batismo, porque o envolvimento, a prioridade espiritual para mim era uma coisa pessoal. Cada um gostava de fazer aquela busca do batismo do Espírito Santo e entendia que era uma necessidade espiritual para a vida dele. Por ela, louvado seja o nome de Jesus. É necessário. Nós estamos buscando a Deus verdadeiramente com envolvimento, com sinceridade. A questão é essa. Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Glória a Deus.
e buscar-me e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Portanto, com prioridade, pelo desejo mesmo, sentindo a necessidade mesmo de receber a dádiva de Deus. Mas não somente isso, outras coisas também da nossa vida. A nossa vida, ela composta pela parte material e pela parte espiritual. Temos necessidades físicas e temos necessidades espirituais, as quais nós devemos buscar o lado dos irmãos do Senhor, buscar de coração, se envolvendo louvado seja o nome do Senhor e sempre dando prioridade às coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira chave que ele estabelece aqui, considerando a bondade de Deus, irmãos, é bom lembrar que há uma condição, colocação teológica chamada de graça comum. Graça comum. A graça comum está assim, batendo nas Escrituras, embora não tenha o nome graça comum, mas o texto diz que Jesus pronunciou as seguintes palavras: que Deus faz chover, faz com que o sol, porque a chuva, a produção de alimentos, era tanto dada para o justo, como também para o injusto. E não nos admiramos dizer assim: eu só vou fazer chover no roçado do crente. Não. Porque disseram, e o ímpio não, a chuva vem. Muitas vezes o ímpio prospera materialmente do que o crente. Mas essa é a graça comum, é a graça dada para todos. Eu falo que Deus dá para todos indistintamente, até para os animais. Se pudéssemos incluir os animais nessa questão. Não é para todos. Riqueza é para todos, não é para um para outro. As benéficas da natureza é para todos. Então, podemos dizer, de certo modo, dessas três chaves, ela pode alcançar a pessoa que não é crente, no sentido do requisito material. Agora, espiritual, o próprio Deus disse que ele enviaria o Consolador. O Espírito comum não conhece e não pode receber. Por quê? Porque não passou pela conversão. É necessário que para que receba o batismo do Espírito Santo, é necessário que o indivíduo se converta. Certo? Então, essa questão que você colocar. Alguém você cresce, eu não recebo o melhor de vida, eu não prospero materialmente, mas essa é uma questão que a gente deve ter prioridade aquilo que é necessário. Então, o ímpio deve prosperar no meio dessa questão da graça comum, no sentido material. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E aí entramos na terceira chave, que é bater. É a oração com perseverança. Você já chegou na casa de alguém que não há uma campainha? E você chega lá, você chama a pessoa: fulano, fulano,
Insista batendo na porta, que a qualquer momento a porta vai abrir. Quando a porta abrir, você vai entrar por ela com as condições, você está pedindo a Deus. Ele que vai abrir. Pode ser mandado no nome de Jesus. Aleluia. Então, bater é a terceira chave. E essa palavra, ela tem que insistir com perseverança e com a esperança até ver a resposta. É não desanimar. É não desanimar. Por mais que as situações estejam contrárias, é não desanimar. É continuar batendo na porta, pedir, buscar, aleluia, e bater, insista, louvado seja o nome do Senhor, porque esse processo vai ter um resultado de bênção, de vitória, aleluia, na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Fala da persistência na fé, louvado seja o nome do Senhor. Lembra-se daquele texto da viúva e do juiz iníquo. Juiz iníquo é aquele que pratica iniquidade, não é justo. E aquela pobre viúva batia todos os dias na porta do juiz para ele resolver uma questão dela. A questão era a aposentadoria, porque naquela época não era aposentadoria. O texto diz qual era o problema. Diz que era uma viúva. E ela insistiu tanto, que o juiz iníquo, ele se sentiu tão incomodado por aquela velhinha, por aquela viúva, ele fosse velho, que ele disse: olha, ainda eu não tenho nem respeito de ninguém, nem a Deus dos homens, contudo, eu vou resolver a questão dessa viúva, para não vir mais incomodar na minha porta. Ele não resolveu, não foi por se compadecer da viúva, não foi porque viu a situação da viúva, não porque era a viúva, mas ele resolveu para se livrar dela. Aí resolveu. Agora vocês imaginam, se aquela viúva não fosse insistente, fosse a primeira vez, na segunda, na terceira, você for até certa vez, se não resolver, eu desisto. Se eu não tivesse feito isso, não tinha sido resolvido o problema dela, mas ela persistiu. Ela ficou batendo na porta do juiz, insistentemente, até que um dia a porta se abriu e ela recebeu a vitória do lado de Deus. Aleluia! Esse é o exemplo que Deus colocou com relação à perseverança da oração. Perseverança na oração. Insistir. Não desiste de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a resposta vier, ela pode ser sim, ela pode ser espera e pode ser não. Mas nunca a sua versão, a sua busca, o seu bater vai ser ignorado. Não vai, de maneira nenhuma. Pode ter essas respostas e nós esperamos sempre a resposta de sim, louvado seja o nome do Senhor. Mas a coisa certa, a sua pensão, a sua busca, o seu bater, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele jamais será ignorado por Deus. Ele não fica indiferente, ele não está indiferente na sua pensão, ele está com os ouvidos abertos
quando parte na porta do Papai do céu, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. E poderíamos interrogar nesta noite, avaliando esse texto, como está a nossa vida de oração? Você tem se envolvido? Buscar se envolver pessoalmente e espiritualmente com Deus para o propósito. Porque tem gente que é assim, ele só fica pedindo oração. Vamos peço oração comigo, vamos peço oração comigo, e não ora. Quer pegar carona nas orações dos irmãos. Então, como é que está a minha vida de oração? Deixa eu ver o que eu quero ter de oração para Deus, ou as preocupações, as distrações durante o dia, tem me afastado do período, mas prolongado do período da oração. Alguém já fez um levantamento e disse que os santos de Deus piedosos oram pelo menos 1 hora por dia. Como é que está o período de oração? Ora, 5 minutos, 10, 15, meia hora, 1 hora. Precisa prolongar mais esse tempo de oração. Tornar ele regular diariamente e prolongar também. Muitos outros deixaram um legado de oração para a igreja, a ponto de orarem tanto no lugar onde os seus joelhos ficavam, cavaram profundamente. Se dedicaram à oração de maneira tal que se esqueceram. Há uma frase, eu não me lembro agora de qual que é a obra, sabe de Deus, diz que a gente tem que orar, mesmo não gostando de orar. Orar gostando de orar, orar não quer orar, mas sempre orar, insistindo que a oração, quando ela se torna um hábito, uma prática cristã, a gente se envolve com ela. Eu não quero perder o tempo da oração, ou o tempo de oração durante o dia. Nós podemos sim alocar durante o dia uma hora para orar a Deus. Você tem a sua casa, na sua cama, no seu quarto, pode dedicar o tempo ao Senhor. Como está a mim, a sua vida de oração? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você está buscando resposta de Deus ou está esperando que algo aconteça? É verdade que está esperando a resposta de Deus, está esperando que algo aconteça, mas a gente fica esperando que algo aconteça sem ficar na perseverança da oração. Mas eu já orei demais. Quando é que a oração vai ser demais? Quando é? Eu já orei demais por isso. Talvez eu tivesse um maior. Você está orando? É mais do que eu orei, do que eu oro. 5 minutos de oração. A gente precisa intensificar mais. Nós precisamos ver como estamos a nossa vida de oração dentro do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele faz aqui uma comparação interessante, que já foi frisada aqui no capítulo 7 de Mateus. Porque ele faz a aplicação, que é a oração que está dizendo, qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão do seu filho, lhe dará uma pedra? Vamos ver, como assim? Vamos hipoteticamente
filho vai viver com o pai. Papai vai comer peixe. Eu estou contando peixe. Você pega um escorpião com uma serpente, que esse filho iria receber de você como pai. Certamente, ele não ia ter um pai que correr as coisas, sabe? E nem do outro lado, um pai que vai ser isso, você teria pai. E Jesus vai pegar essa paixão dele para transferir para nós a ideia de que se nós, sendo pais, sendo maus, porque eu não creio que tem alguém que possa se achar bom. Tem alguém que é bom, levanta a mão. Estou levantando a minha, mas para fazer o sinal só. Ninguém. Jesus, ninguém bom senão Deus. Mas Jesus vai falar, se vocês como pais, que já nascem no pecado, muitas vezes é ruim para as pessoas, mas você trata da família, você trata de filho, da necessidade daquele filho, você dá coisas boas para os nossos filhos. Imagine mais, né? Imagine Deus, Pai, todo abundado, Ele tem tudo para nos conceder, dará, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bens aos que Ele pedirem, com certeza, Ele dará. Glória seja dada ao nosso Senhor. Portanto, tudo que vós quereis que os homens nos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. A gente surge aqui uma questão interessante, né? Porque ele coloca a questão de pedir, de suprir as nossas necessidades, e a gente acha bom poder lutar, mas nós devemos também ter reciprocidade. E eu já quero dizer nesse texto, versículo 11: se sendo coisa, se vós forem sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que pedirem. Portanto, concluindo, observando que eu tenho aqui, que é já o texto está praticamente encerrando o Sermão do Monte, portanto, tudo que vós quereis que os homens nos façam, fazeis vós também. Porque uma vez que foi atendido o pedido, aquele pedido deve ser somente para mim. Assim como eu pedi a Deus que o Senhor fizesse aquilo que eu desejo, e Ele cumpriu, dentro desse mesmo pensamento, aqueles que querem, aqueles que necessitam, aqueles que estão na condição de abençoar por Deus, eu tenho obrigação ou responsabilidade de fazer. É o caso daquele noivo de milhões. Recebeu, pediu, se humilhou, até foi reverente ao seu patrão. O patrão atendeu o pedido dele mais do que ele tinha pedido. Ele pediu tempo para pagar, não pagaria, mesmo sabendo que não tinha condição de pagar, porque o valor estava escrito lá, se ele trabalhasse a mulher toda não pagava.
na revista que faz aquela levantamento. Ali está um jeito de todo mundo, não estou querendo aqui, entendeu bem, desprezado, engraçado, dizendo que rico, sentido, rico mesmo, é verdade? Então, mas parece que tem condições, Deus deu condições, ou quem tem mesmo, para ter pelo menos três coisas. E está ligado a esse texto aqui, que acabei de ler. Primeiro, para você se sustentar, se manter, riqueza virá para você, primeiro para você desfrutar. Eu não quero a riqueza, eu não posso desfrutar dela. Quem quer? Ninguém. Então, produção de bom, terror, boa alimentação em primeiro lugar, boa casa, se manter no nível que ele acha que deve ter, em termos de conforto, é a primeira coisa, se manter. Para manter, igual tudo isso, conforto, saúde, alimentação. A segunda é para ajudar na obra de Deus. Ajudar na obra de Deus. Investir no reino de Deus. E a terceira, poderia até mudar essa escala, é ajudar os poucos. Deus tem empresa, condições que sobra para quem tem, para poder ajudar os outros. E não é necessariamente dar o dinheiro. Mas uma pessoa que tem uma empresa, como é que ela pode ajudar os outros? Empregando, contratando serviço daquela pessoa, ela tem o seu salário, ajudando. E até que ela não tem condições nenhuma, nem sabe para trabalhar, mas ela tem saúde, mas não tem nenhum bem, nenhum recurso para ajudar. Tanto faz, principalmente, fazer com que aquela pessoa trabalhe para manter o sustento dela. Então são essas três principais coisas que Deus dá riqueza agora. Primeiro, para o seu sustento. Segundo, para a igreja do serviço. Terceiro, para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas. É para isso. Porque aquilo que eu quero que os outros façam, eu devo fazer os outros. Tem que dar a possibilidade agora. Louvado seja o nome do Senhor. E essa questão de pegar o bem do outro e ajudar o outro, que faz parte da minha oração, faz parte desse pedido, dessa busca, desse papel que eu queria ajudar. Jesus finaliza, portanto, tudo que vós quereis que os outros façam, fazendo também vós, porque esta é a lei e os profetas, ou seja, tudo que está na lei, que os profetas ensinaram, é que devemos procurar, nós dentro das nossas condições, quando vê alguém que está necessitado, que nos pedir, assim como nós estamos necessitados, pedimos a Deus recebemos, também auxiliar e ajudar essas pessoas. Nisso se resume a lei dos profetas. Não produzir na nossa vida compaixão de amor pelos outros, não vai servir de nada. Mas eu não tenho condições. Deus sabe, não ora, ajuda em oração.
justificação diante de Deus e direito de vida eterna. E recebemos isso de Deus é bom, e a salvação é pela graça dele. Aleluia. Sacrifício de Jesus Cristo. E nós alcançamos isso. E nesse ano também, assim como nós pedimos a Deus e alcançamos o perdão, a justificação e o direito de vida eterna, nós precisamos também acudir aqueles que também entendem, ainda não têm isso, ainda recebendo. Deus fez conosco isso, e agora nós também temos o desejo que as pessoas recebam essa mesma salvação. Isso seja feito também para o meu próximo, para que eu necessita de alcançar perdão, justificação e vida eterna para o Senhor. Pedir e dar-se-nos, buscar e achar, batei e abre-se-vos. Se você deixou de pedir por algo que você queria, você está tentando com Deus. Hoje é dia de voltar a pedir, é dia de voltar a bater, é dia de pedir, é dia de buscar, é de voltar a bater. Aleluia. Não interrompa o processo. Aleluia. Mas deixa pedir, você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai se abrir. Volte. Aleluia. Vai pedir de novo. Você desanimou também, deixou de pedir, porque entende que não vai receber hoje, pela palavra de Deus, ele vai lhe dizer: volte, aleluia, a pedir outra vez. Não vai buscar, segura ele. Volte, aleluia, nós Jesus, bater na porta, insistir, e a porta vai se abrir. Louvado seja o nome do Senhor para você. Meus queridos irmãos, eu quero dar uma palavra a respeito de amanhã, no encontro que vai haver lá em Nova Nós, ou seja, não foi possível arrumar o ônibus. Então, eu vou ver se arrumo um carro para levar 2 casais. O Bom João, ele vai certamente com a esposa e creio que com a Oliveira.
jovens que quiserem, podem ir. Acho que vai estar no tempo de transporte para levar os casais que desejam muito. Então, vão mais um carro. Ela vai buscar, tá bom? Podemos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Lembrando, amanhã nós teremos culto na Paraíba e também lá no bairro Bom Santo. E domingo, 9h da manhã, escola bíblica dominical. À noite, culto promovido pelos jovens.